A Primeira Guerra Mundial revelou um nível de crueldade industrializado que chocou totalmente a humanidade. A combinação de novas tecnologias com total desprezo pela vida humana resultou em táticas e invenções aterrorizantes. E no vídeo de hoje vamos ver uma lista bizarra e ações que ultrapassaram os limites da maldade humana durante esse conflito. E se você já gostou da ideia desse vídeo, já peça sua força com um like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e sem enrolar muito, bora para o conteúdo. Quando a gente fala de maldade, naquela época os alemães faziam isso muito bem, né? De um desprezo total pela vida humana. O que aconteceu em 1915, onde os alemães abriram cilindros de gás cloro na batalha de Ypres. O gás reagia como uma unidade, na verdade, dos pulmões dos soldados, né? E transformando assim em ácido, queimando os soldados por dentro. Essa é uma das armas daquela época mais cruéis, sem dúvida nenhuma, que foi usada na Primeira Guerra Mundial pelos alemães. Então, assim, quando o assunto é sadismo, a maldade, de tudo que pior você possa imaginar, naquela época, pelo menos, os alemães estavam no meio. E, de fato, na Primeira Guerra Mundial, deu início a isso tudo antes mesmo que aconteceria na Segunda Guerra, que seria bem pior. Esse conflito que também ficou famoso por outro tipo de gás, o gás mostarda. Esse que era diferente do anterior, mas igualmente muito mortal e terrível. Gás que queimava a pele através das roupas e deixava bolhas gigantes nos soldados, né? Bolhas dolorosas pelo corpo inteiro, além de cegar os soldados permanentemente. Então, assim, o campo era contaminado e continuava perigoso por vários dias. Então, assim, era do pior, do mais sádico que você pode imaginar, das armas usadas naquela época. Essa era uma delas, sem dúvida nenhuma. Assim, armas de gás naquela época era letal. De fato, ele ceifou milhares e milhares de soldados nesse conflito, e apenas esse tipo específico de arma usada. Dentre todas as coisas terríveis, também acontecia genocídio contra civis, onde eles aproveitavam o caos da guerra, com o exemplo do Império Otomano, que promoveu o extermínio sistemático e a deportação forçada de cerca de 1,5 milhões de armênios, famílias inteiras forçadas a marchar pelo deserto sem comida, sem água, até morrerem pela exaustão. Só que as atrocidades não param por aí. Durante a invasão à Bélgica neutra, o exército alemão destruiu cidades históricas inteiras, executou milhares de civis inocentes, sendo ele mulheres, crianças, e usou cidadãos comuns como escudos humanos para avançar contra as tropas inimigas. E como não fosse o suficiente, né, a fome planejada de populações também foi algo muito comum na Primeira Guerra. O bloqueio naval britânico impediu a entrada de alimentos na Alemanha, resultando assim a morte por desnutrição e fome por centenas de milhares de civis alemães ao longo da guerra, incluindo aqueles que não estavam diretamente incluídos nessa guerra. Uma de outras armas bizarras da Primeira Guerra Mundial era as granadas de fragmentação humana. Dentro dessas bombas eram colocados estilhaços de vidro, pregos enferrujados, entre outras coisas, para quando elas explodissem, né, obviamente, as feridas infeccionassem rapidamente nas trincheiras, aí, na lama. É garantido que o soldado morresse aí de gangrena após dias sangrando ali naquelas condições terríveis, caso sobrevivesse àquela explosão da granada. Então, assim, essa é mais uma das milhares de coisas terríveis que aconteceram nessa guerra. Sem dúvida nenhuma, se fosse pegar as guerras mundiais, essa aí é a mais cruel, assim, que beira aí o absurdo. Quando você pensa que você já viu de tudo, vem uma pior por aí, né? Teve aí o massacre aí total na Sérvia, onde a ocupação austro-húngara na Sérvia foi marcada por um desejo de punição coletiva extrema. Vilas inteiras civis que não tinham nada a ver diretamente com a guerra foram queimados vivos. Mulheres, crianças, idosos que estavam amarrados junto a valas comuns antes de serem fuzilados. Estima-se que a Sérvia perdeu cerca de 16% da sua população por conta dessa guerra aí, de pessoas, muitas delas inocentes, como nessa questão aí, que foram pessoas queimadas, fuziladas, sem estar diretamente nessa guerra, não eram soldados, eram civis. Então, assim, muita gente além dos soldados sofreu nessa guerra aí, e mais uma vez algo que beira aí a maldade humana total, coisas assim terríveis
claramente podiam fazer parte de um filme de terror. Se a gente pegasse todos os dados nessa lista aqui, seriam assim terríveis. O detalhe importante é que a guerra durou exatos 4 anos, 3 meses e 14 dias, de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Então assim, foi muito tempo. Estima-se aí que teve cerca de 20 milhões de pessoas mortas apenas na Primeira Guerra Mundial, né? E aproximadamente 9,7 militares de pessoas morreram em combate ou por doenças. Então assim, de 20 milhões de pessoas, 9,7 eram militares, é o que eu falei anteriormente. Mais de 10 milhões de pessoas não estavam diretamente na guerra. Então assim, esse número com certeza é bem maior, né? Não tem como ser um número exato por ser tantas mortes, mas assim, a Primeira Guerra Mundial foi algo assim avassalador, que ceifou a vida de várias pessoas, infelizmente de pessoas inocentes também. Uma guerra aí que já faz mais de 100 anos e que de fato faz parte da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, por ser uma guerra mundial e que trouxe aí coisas terríveis. A maldade humana aí beirou o absurdo assim, em diversos pontos aí, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E se vocês quiserem uma parte 2, ou até sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma guerra bem mais extensa do que a primeira, deixe sua opinião no comentário aí, sua opinião, sua sugestão. Se você quiser uma parte 2 ou quiser sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou estar trazendo também. E tem muito conteúdo interessante para a gente abordar aqui nessas guerras. Mas é isso, obrigado por assistir esse vídeo até o final, forte abraço. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!